E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria, com a permissão de nosso Senhor Jesus, que estamos aqui novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o estudo, estamos no capítulo 24. E no programa passado, nós conversávamos sobre o que o André Luiz começou a ouvir no receptor, lá na casa de Dona Laura, o pedido de ajuda do posto 2 de moradia. Era uma emissora, não é, do posto 2 de moradia. A gente conversou que moradia era uma colônia bem próxima da Terra, uma colônia espiritual, bem mais perto da crosta da Terra do que Nosso Lar. E o narrador, né, o locutor, ele está muito preocupado com a situação do mundo, né, principalmente da Europa, porque eles estão acreditando piamente que vai acontecer uma guerra, e eles estão conclamando a todas as colônias superiores que possam ajudá-los, né, nessa época, porque, como ele diz, como ele coloca, né, lá no receptor, como ele fala, como o rádio transmite, ele diz que precisa se defender os séculos da experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental, que é os países europeus. Então, ele está conclamando a todos que possam colaborar de alguma maneira, né, com orações ou até mesmo descendo a essas colônias mais inferiores para poder dar uma ajuda mais efetiva. Então, foi isso que a gente viu no último programa. Hoje nós vamos começar a ler a partir do 10º parágrafo do capítulo 24. Calou-se o locutor, porque não é, o André Luiz e o Lísias estão escutando. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias, não é? Então, as notícias lá, elas são intercaladas com música. E Kardec fez uma pergunta aos espíritos, a pergunta de 251, querendo saber se os espíritos são sensíveis à música. Pergunta 251 do Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam a Kardec: quereis falar de vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na Terra vos pode dar uma ideia? Nada na Terra. E olha que Kardec, quando pensou em música, provavelmente ele pensou em Beethoven, em Bach, Mozart, ele pensou em da música, época, né? Ele era pensou, o hit parade da época, né? Ele pensou nas músicas clássicas, não é? Ele não pensou nas músicas folclóricas francesas, que também tem algumas importantes, mas ele pensou nessas, e os espíritos dizem para ele assim: mas que música que você está falando, não é? E aí eles continuam respondendo: uma está para a outra como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. E os espíritos nem naquela época não tinham as músicas que nós temos hoje, principalmente, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, uma música que chamam de música, né? Entretanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos,
em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então, sabendo disso, a emissora ela intercala notícias da crosta com música, porque a música tem esse condão de acalmar, a boa música, né? De elevar, porque a música não muito boa, ela tem o condão de colocar a pessoa para baixo, deprimir, ou então excitar a uma tal maneira que a pessoa se descontrole, mas não é o caso aqui do posto 2 de Moradia. Aqui a música que foi colocada, com certeza uma música clássica, porque eles estão numa colônia inferior, mas uma música que acalmasse aos ouvintes. Quem quiser saber mais sobre a música, quer dizer, saber mais detalhes sobre essa comunicação que Kardec teve da música celeste, que está inserida nessa resposta dos espíritos, está em Obras Póstumas, no capítulo 12, da primeira parte, livro Obras Póstumas. O título é A Música Celeste. Que o Kardec relata um caso sobre uma menina que duvida que há música no plano espiritual, mundo espiritual, e os espíritos provam para ela que há, de uma maneira que ela fica estonteada, ela consegue ter ela contato, tá em êxtase, contato, eles botam ela de êxtase em contato com a música celeste, que ela desdobra, e aí no contato com a música celeste que eles colocaram para ela ouvir, ela pede para jogar água nela, joga água em mim, que eu não estou, né? Não estou conseguindo. Então, a música celeste é algo que realmente... Estava achando que ela ia desencarnar, ia se desprender do corpo totalmente. Em Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 12, a música celeste. Isso. Então, vamos continuar a nossa leitura. Agora vamos ao parágrafo 11. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Já tinha sido, né, novamente, porque anteriormente eles estavam ouvindo, ele explicou para o André Luiz, estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviço muito ligada às zonas inferiores. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Então, ele continua, esse locutor, ele continua nesse tom meio apavorado, porque ele é um espírito inferior ainda. Ele, como nós, bem parecido conosco, que parece que perdemos a confiança em Jesus no controle do planeta. A maioria de nós, hoje em dia, escutando os rumores de guerra, escutando os problemas, né, assistindo os problemas políticos do mundo inteiro, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo. A gente, muitas das vezes, fica meio que apavorado, achando que Jesus saiu do controle da Terra, e ele não saiu. Tudo o que está acontecendo é necessário, não é? Como a própria pandemia o foi, necessário no entendimento de Jesus e de seus prepostos, que entenderam que nós também estávamos indo por uma rota que talvez fosse gerar uma colisão tremenda. E como nos carros, né, os aplicativos de direção, recalculando a rota, Jesus, de repente, na época da pandemia, quando permitiu que esse vírus se alastrasse pelo mundo todo, ele talvez tenha feito um recálculo de rota, porque nós não somos marionetes na mão de Deus, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas foi necessário, então, mas muitos de nós ficamos descrentes desse amparo. E os moradores lá de Moradia,
e os locutor também, eles têm uma sensação muito parecida com a nossa, que a gente vai ver que não é a mesma já da colônia Nosso Lar, que é uma colônia superior. É uma colônia de mais equilíbrio, é uma colônia de mais fraternidade, de mais entendimento do que moradia. Então, a gente vai ver aqui no discurso do Lísias que eles, lá em Nosso Lar, eles sabem da gravidade, claro que sabem, mas eles têm um equilíbrio para lidar, eles têm uma confiança maior nos bons espíritos, nos espíritos superiores que tutelam a evolução na Terra, que comandados pelo próprio Cristo. Então, esse locutor, a gente percebe que ele está com medo, como nós. Ficamos muitas das vezes apavorados com o que está acontecendo, achando que para os seres humanos não há mais saída. Mas olha, infelizmente as nossas mídias sociais, a televisão, eles parece que fazem questão de mostrar sempre o lado pior da criatura humana. Mas a gente vê que existem muitas pessoas preocupadas com o bem-estar do próximo, tentando se melhorar, se esforçando. Isso existe muito, não é? A Joana disse para o Divaldo Pereira Franco, meu filho, nunca teve, não é, tanto sofrimento na Terra, mas também nunca teve tanto amor. Mas infelizmente o bem não dá notícia. E aí ele continua. Mas Tereza, só um detalhe, nessa parte que ele fala assim, o apelo da colônia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Essa irradiação, o apelo da colônia, a irradiação, ela também, nós podemos transferir esse raciocínio para nós. Porque nós devemos fazer isso sempre a partir de nós, a benefício da paz, para começar pela nossa paz íntima. Porque a guerra, ela começa no lar, no trabalho. Ela vai para a rua, ela vai para a sociedade e se expande. Ela contamina. O bem contagia e o mal contamina. O exemplo arrasta de todos os dois lados, do mal e do bem. Então, a questão da irradiação mental, isso é uma coisa que é um detalhe muito importante que a doutrina espírita nos permite aprofundar mais na importância da oração, da prece, que nada mais é do que a irradiação mental. No Livro dos Espíritos, na questão de número 89, quando Allan Kardec questiona sobre a questão de que se os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço, na resposta da letra A dessa pergunta, os espíritos respondem que o pensamento, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. Então a alma não está em lugar determinado, ela está onde a gente pensa, nosso sentimento é que vai. Então quando ele pede para a colônia irradiar um apelo em benefício da paz na Terra, é a questão da oração, é a questão da prece, que é o nosso meio de comunicação com os nossos amigos espirituais. E a prece do justo, como diz o Evangelho, pode muito. É claro que é do justo, né? Então, na medida do nosso comportamento mental, a oração, ela vai se irradiar cada vez mais e vai beneficiar cada vez mais. Mas é que nós vamos ver adiante, a oração é mais benefício para quem faz. Por quê? Na medida que as dívidas nossas têm que ser quitadas com a lei de Deus, as situações vão acontecer. É o que nosso Senhor Jesus nos diz, que o escândalo é necessário. Por que o escândalo é necessário? Por causa das nossas dívidas perante a lei. Mas isso não nos desobriga da importância da oração em favor dos outros. Porque o lenitivo que nós passamos, nós saímos do bem. Gostaríamos de receber também quando estivermos em situações complicadas, situações de dor. Então, o apelo da colônia, benefício da paz na Terra, ele beneficia primeiro a colônia. Porque eles estão aqui numa época de Segunda Guerra Mundial, como já foi dito antes. O mundo inteiro vai ficar abalado nessa guerra.
vai acontecer o que tem que acontecer, mas tem que haver sim sempre o apelo constante, que é a nossa oração. Porque aí poderíamos perguntar, ele vai falar, você já falou invoquemos o amparo? Companheiros? Não, então tá, vamos adiante então. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Então deve ter Fraternidade da Luz que preside o destino da Europa, Fraternidade da Luz da África, mas ele está invocando as fraternidades de luz que presidem os destinos da América. E uma vez o Raul Teixeira colocou que o Dr. Bezerra de Menezes, ele pertence a essa fraternidade de luz que preside, né, os destinos da América. Ele já é um espírito tão equilibrado, tão amoroso, que já tem essa permissão de participar dos destinos, né, da América, no nosso caso. Então, o locutor, ele está pedindo que todos orem, né, como o Marco colocou, essa invocação, que todos orem para que esses espíritos de luz possam ajudar as Américas. E a Tereza falou do Dr. Bezerra, esquecendo que através de Divaldo, Divaldo Pereira Franco, nós temos a informação que ele, Dr. Bezerra, poderia ascender a mundos superiores. Ter ascendido. Mas pediu a Maria, nossa mãe, através de Celina, o espírito que da falange de Maria, que ficasse aqui na Terra ajudando aqueles, a pátria, a nossa comunidade aqui do Brasil. Uhum. E foi concedido a ele mais um tempo. Para ele ficar. Tomara que ele fique bastante, né? Cooperai conosco na salvação. Peraí, só um pouquinho, desculpa. Ele fala, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades. E aí nós temos que também, é bom, importante a gente fazer uma diferença entre invocar e evocar. Invocar é quando o ato de chamar é auxílio, você está invocando. E evocar é você faz uma recordação, não é? Então, só para fazer essa diferença, para a gente não usar o termo, às vezes, erroneamente, que a gente costuma usar. Então, ele fala que invocar é um ato de pedir auxílio, de chamar auxílio, pedir ajuda, né? Invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz. Então, aí a gente faz aquela pergunta, se já vai, como a gente comentou agora mesmo, anteriormente, se o que tem que acontecer vai acontecer, para que eu vou invocar? Não é, Tereza? Para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Aí nós temos que raciocinar primeiro, que a oração é melhor para quem faz. Isso. Né? E a oração é melhor para quem faz, e também uma explicação que nós temos no livro Entre a Terra e o Céu, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 1, em torno da prece, ele diz assim, capítulo 1, deixa eu ler aqui, ele fala assim, o mentor do livro fala assim, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligência capaz de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa, se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, né? Harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino. Então, na medida que nós vamos mudando o nosso comportamento, a irradiação que sai de nós através da oração, ela vai cada vez mais atingindo espíritos mais elevados. Isso aí é bom para quem? Para quem faz, porque a nossa sintonia passa a ser com eles. Claro, na medida do nosso comportamento, porque uma coisa é orar. Orar é abrir a boca da alma. Orar vem do verbete os ores, se eu não me engano, boca, significa boca, é abrir a boca da alma. E rezar é repetir palavras memorizadas, que muitas vezes ficam só na memória, mas na hora de falar não sai o sentimento. Então orar é
e esse treino de falar com os bons espíritos, de falar com Jesus através dos bons espíritos. Então, nessa questão da invocação, invocar, e a guerra vai acontecer. O que tem que acontecer vai acontecer, mas cabe a nós o dever de ajudar. Por quê? Porque gostaríamos de ser ajudados se estivéssemos na situação. E a oração é sempre um lenitivo, sempre, para quem recebe também. Isso. E aí ele continua: cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados na angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância, porque eles estão, como a gente já comentou, eles estão chegando perto da crosta da Terra. Uhum. E no livro Os Mensageiros, tem um capítulo chamado A Viagem. E quando o André Luiz vem à Terra para já fazer um trabalho de ajuda aos encarnados, ele fica espantado porque ele nunca tinha visto a região mais perto da crosta. E ele fala assim: mas o que é isso? Perguntei admirado, de profunda modificação do ambiente. E aí a resposta: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem, porque em parte alguma escasseia o amparo divino. No livro Os Mensageiros, o André Luiz já está vivenciando a guerra. A guerra já estourou, como se diz, e ele já está vivenciando a situação realmente estabelecida da guerra. E ele vê, ele sente o que talvez os moradores de moradia estavam sentindo, porque mais perto da mente humana, né? Mais perto dos pensamentos, dessa influência. Todo mundo encarnado desesperado. Aqueles que estavam vivenciando diretamente a guerra, mas os que estavam vivenciando indiretamente também. Então, ele sente esse choque. Esse capítulo fala dessa viagem e ele fica realmente chocado com o que ele vê. Ele já não consegue mais ver o brilho do sol, ele só consegue ver abismos, ele só consegue escutar gritaria. Um outro livro também que demonstra essa perturbação na psicosfera da Terra, que está bem perto da Terra, é no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele visita a casa transitória de Fabiano, e ele vê as coisas horríveis que ali o ambiente psíquico em volta dessa colônia móvel, vamos dizer, ele assiste. Então, por isso, esse desespero desse locutor e talvez de todos os moradores de moradia. Isso que a Tereza falou, por exemplo, do Obreiros da Vida Eterna, que relata a incursão nas regiões sombrias para socorro aos mais infelizes, isso aí relata realmente o vigoroso duelo com as legiões da ignorância dentro de nós. Porque toda essa conjuntura de guerra, de regiões sombrias, ela parte de dentro de nós. Então essa guerra, esse duelo com as legiões da ignorância é o que o apóstolo Paulo diz que tem que ser o nosso bom combate diariamente. Porque as legiões da ignorância, elas nos acompanham. São os séculos de sombra que os Espíritos nos dizem que nós carregamos contra a nossa vontade de melhora. Não é? Isso. E o relógio continua trabalhando aqui, sem cessar. Estamos terminando mais um programa. Graças a Deus, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir.
Fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.